Podemos dar glória a Jesus, a este Jesus que é o centro. Amém. Quantos podem dar glória a Jesus, a este Jesus que é o centro nesta tarde? Posso ouvir um glória a Jesus? Amém. Queremos glorificá-lo porque Ele é o centro. Não é o centro apenas da nossa vida, mas é o centro da igreja também. Amém. Amados, vamos tomar os nossos lugares. Este mês nós iremos comemorar os 100 anos. E somos todos inexperientes porque ainda ninguém comemorou 100 anos. Isto dos anos é uma coisa assim. Sempre que nós fazemos um aniversário, vamos a experimentar, porque nós nunca tivemos aquela idade. Quando você faz 50 anos, tinha 49. Até aí sabe como é que funciona. Daí para a frente não sabe. É assim ou não? Agora nós vamos comemorar 100 anos. Só que ninguém aqui fez 100 anos. E, meus amados irmãos, eu desejo, eu oro para que a Igreja do Senhor se movimente para fazer uma grande festa de 100 anos. Mas uma festa a quê? Uma festa àquilo que Deus tem feito ao longo de 100 anos, aqui em Portimão. Não apenas em Portimão, mas por todo o Algarve. E até por outras regiões que não do Algarve. Porque o nosso Deus é um Deus grande. Aleluia! Amém! Estava orando e pensando o que é que eu ia falar hoje com os meus amados irmãos. E aquilo que Deus colocou no meu coração foi: então, mas não é os 100 anos. E disse: mas Senhor, na Bíblia onde é que eu encontro alguma coisa sobre os 100 anos? E logo eu percebi que Deus não queria que eu falasse sobre os 100 anos, mas sobre a igreja que faz 100 anos. Então, nesta tarde, eu queria falar convosco acerca da igreja. E queria olhar para a igreja em 3 áreas, em 3 vetores. Primeiro, a igreja como um projeto. Tudo o que nós queremos que funcione, primeiro fazemos um projeto. A igreja como alguma coisa que foi construída. E a igreja como alguma coisa que necessita de ser mantida. Olha, você constrói uma casa, você começa com o projeto, faz a construção, mas depois você tem que a manter. Que às vezes custa tanto como a construção. É aos bocadinhos. E a igreja é isto mesmo. Ela começou com um projeto. Amém? Venha comigo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, e no versículo 18, e para os irmãos não gastarem muito tempo, o Luís já está projetando aqui atrás de mim e diz: também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Pensemos primeiro quando é que Jesus diz isto a Pedro. Jesus estava perguntando: olha, expliquem-me lá o que é que as pessoas dizem que eu sou. Nós já tivemos a oportunidade de ter um tempo extraordinário, de adorar Jesus e dizer que Ele é o centro da minha vida, mas também é o centro da igreja. Amém? E agora, veja, este Jesus, Ele, enquanto andou aqui neste mundo, Ele começa a perguntar: quem é que as pessoas dizem que eu sou? E ouviram cada pergunta, cada resposta que vocês nem imaginam. Elias. Tu és Elias.
Moisés, um profeta. E se calhar alguns começaram a dizer não sei quantos nomes de profetas que se lembraram. E Pedro diz, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta declaração de Pedro foi tão profunda que Jesus disse-lhe, olha, isto tu disseste, tu não conseguiste dizer isso por ti próprio, mas isso foi-te revelado. E agora, Pedro faz esta revelação tão profunda. E Jesus também lhe faz uma revelação profunda. Eu vou edificar a minha igreja. Pedro tinha acabado de mostrar quem Jesus era, mas Pedro não sabia exatamente ao que Jesus vinha. Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele não sabia ao que Jesus vinha. E isto muitas vezes leva-nos a ficarmos focados no nosso próprio umbigo, no nosso próprio eu, porque não percebemos o que é que Jesus Cristo veio fazer. Deixe-me andar um bocadinho mais para a frente neste Mateus capítulo 16, até ao verso 21. E nós lemos lá o que a palavra de Deus nos diz, que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Isto era o que ele vinha fazer. Sabe o que é que Pedro disse? Veja lá. E chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te vai acontecer. Você imagina o Pedro, que acabou de encher o peito e dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus diz, olha, eu venho para morrer na cruz do Calvário, eu venho para ser sepultado ao terceiro dia, vou ressuscitar, eu vou ser maltratado, vou ser reprovado pelos anciãos, eles vão me tratar de qualquer maneira. E Pedro diz, Senhor, não te metas numa coisa dessas. Não é isso. Amados irmãos, eu quero dizer-vos que a principal razão por que Jesus Cristo veio a este mundo foi para me salvar a mim, para te salvar a ti e com isso construir a sua igreja. Aleluia! A igreja não foi construída com uma ideia bonita e romântica. A igreja foi construída com o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, sofrendo, agonizando naquele lugar por ti e por mim. Aleluia! Quando alguém pensar em levantar a sua mão contra a igreja, pense que está a levantar a sua mão contra alguma coisa que Jesus comprou com o seu sangue. Eu não sei se alguém aqui já comprou alguma coisa com o preço do seu próprio sangue. Mas aquilo que nós compramos com o preço do nosso próprio suor tem um valor muito grande. Jesus não foi suor, foi mesmo sangue. Por isso a igreja tem muito valor para ele. Aleluia! Ao celebrar 100 anos aqui, nós estamos a celebrar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós estamos a celebrar muito. Nós estamos a celebrar um pouco daquele sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário que te atingiu a ti e a mim. Fez de nós filhos dele. E mais do que isso, fez este grupo de simples homens e mulheres o corpo, o seu próprio corpo, a sua propriedade especial, a igreja.
Este foi o seu projeto. E ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Noutra tradução diz, e as portas do inferno não hão de prevalecer. Se nós olharmos para este texto, as portas do inferno é literalmente as portas da morte ou as portas do Hades. E sabe, quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, muitos estavam batendo palmas e dizendo, acabou Jesus de Nazaré. Muitos estavam se alegrando e dizendo, pronto, não nos preocupamos mais com este, ele já morreu. Mas Jesus Cristo ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, e está vivo. Ele está vivo para dar vida à sua igreja. Ele está vivo para dar força à sua igreja. Ele está vivo para dar ânimo à sua igreja. Aleluia! As portas do inferno não hão de prevalecer. Não vão impedir, não iam impedir Jesus, não tinham a força para impedir Jesus de criar, de fundar, de construir a sua igreja. Aleluia! Podemos dar glória a Ele por isso nesta tarde. Olha, há muitas pessoas que são grandes projetistas, mas eles nunca concretizam nada. Eu tenho o projeto de fazer isto, mas antes que ele comece o projeto, já está noutro projeto. Conhecem pessoas assim? Sabe como é que é Jesus? Ele disse, eu vou fazer isto, e isto vai aparecer feito. Esta é a matriz da divindade. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Continua a ler lá o primeiro capítulo de Gênesis. E disse Deus, e projetou ele fazer uma coisa, e isso apareceu feito. E Jesus disse, edificarei a minha igreja. E nós olhamos ao redor do mundo e em vários lugares, em muitos lugares, Deus tem construído a sua igreja de uma forma extraordinária, porque Jesus disse que o ia fazer e Ele passou a ação. Amém. Lembra-se que eu falei-vos dos discípulos? Falei-vos de Pedro. Venha um bocadinho mais à frente até ao livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Se você quiser entender o início da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos é central para nós entendermos isto. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e a partir do versículo 6, nós encontramos lá um texto muito, muito importante. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Sabe o que é que eles estavam a pensar? Jesus teve uma vitória tão grande. Ressuscitou. Será que agora nós vamos todos subir na vida? Deixamos de ser um povo escravizado, passamos a ser um povo livre. Com um rei como Jesus, isto vai ser muita abundância, vai ser prosperidade, vai ser um tempo excelente, extraordinário. Sabe para onde é que eles estavam a olhar? Para o seu umbigo. Sabe o que é que Jesus lhes disse? Veja comigo no verso 7. Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade ou pelo seu poder, depende da tradução que os irmãos usarem. Mas depois ele diz aquilo que ele veio fazer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Vocês estão preocupados com o vosso umbigo, com o vosso bem-estar, com o vosso conforto. Ainda não perceberam o que é que eu vim fazer. Eu vim cá para que vocês possam ser cheios do Espírito de Deus.
E agora nessa autoridade serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu quero que vocês recebam deste poder para que a igreja seja construída. Vai começar aqui. Vai ser aí nos povos vizinhos. Naqueles que vocês gostam e nos outros. Mas depois vai até àqueles sítios que vocês nem conhecem por ser tão longe. Edificarei a minha igreja. A preocupação deles estava no seu eu. E Jesus disse, eu quero usar vocês. Não em função do vosso eu, mas em função da construção da igreja. A construção da igreja era algo muito mais importante e por isso eles iriam ser cheios do Espírito Santo de Deus, como que dizendo, vocês pela vossa força não vão conseguir, mas vocês não vão sozinhos. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Amados irmãos, prezadas irmãs, sabe porquê que a igreja tem a força que tem? É porque a igreja não é construída na minha força. A igreja não é construída na força dos meus amigos. A igreja nem tampouco é construída na força da liderança. A igreja é construída na força do Espírito Santo de Deus. Quando a tua força falha, quando a minha força falha, quando a minha capacidade falha, quando a minha capacidade já não consegue pensar, nosso Deus, Ele continua a capacitar através da presença do seu Espírito Santo, através da manifestação dos dons do seu Espírito, através da sua presença. Deus quer te usar, porque Ele quer edificar a sua igreja. Ele quer usar cada um de nós e ser-me reis testemunhas em todo lugar. Aleluia! Jesus leva-os a fazer uma caminhada. Eles começaram preocupados com eles próprios. Andaram um bocadinho para ficarem preocupados com os que os rodeiam. Andaram mais um bocadinho para se preocuparem com aqueles que eles não gostam. Samaria. E agora até aos confins da terra. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Já não sobra ninguém. Vocês precisam de ir a todos os lugares. Todas as pessoas. Todos. Não sobra ninguém. Edificarei a minha igreja. E sabe uma coisa? Nestes 100 anos de história, vocês vão ter a oportunidade depois de ver a história com calma. Nestes 100 anos de história, uma coisa bonita que nós encontramos é que a história da igreja de Portimão, ela não é a história que se circunscreve à cidade de Portimão. Ela abrange todo o Algarve e vai para lá do Algarve. E ser-me-eis testemunhas. Aleluia! Deus quer que nós possamos levar a sua mensagem e a sua palavra a todos os lugares deste mundo. Deus quer que nós avancemos por todos os lugares deste mundo. Deus quer que nós andemos por todos os lugares deste mundo. E ser-me-eis testemunhas até aos confins da terra. Amém. Uma das perguntas que eu coloco muitas vezes é: onde é que é os confins da terra? A terra é redonda. Concordam comigo? Uma das características
É que você pega no globo e começa a rodar. Encontrou o princípio e o fim? Encontrou? Mas sabe o que é que Jesus queria dizer? Ele queria dizer, roda lá o globo. Estás a ver todos esses lugares que estão a passar aí na tua frente? Estás a ver todos esses lugares e as pessoas que habitam em cada um desses lugares? Exatamente aí. Eu quero que o meu nome seja conhecido. Aleluia! Edificarei a minha igreja. A minha preocupação não é um lugar, porque eu quero em todos os lugares. Amém. Como é que se mantém um edifício destes? Como é que se mantém um edifício destes? No livro de Atos, no capítulo 2, nós encontramos as diretrizes de qual a manutenção que é necessária para este tipo de edifício. Atos capítulo 2 e nos versos 42 até ao 47. E podereis acompanhar a leitura comigo, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. E veja o que é que nós temos a seguir. Eles preocupavam-se uns com os outros. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidades. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam-se sendo salvos. Os que iam sendo salvos. O que é que nós podemos encontrar aqui nesta ação de mantenimento da igreja? Em primeiro lugar, não pode faltar a doutrina na igreja. Quando faltar a palavra, quando faltar o ensino da palavra de Deus, quando a doutrina da palavra de Deus faltar na igreja, a igreja deixa de ser de Cristo. Amém? Então eles perseveravam na doutrina. Também perseveravam na comunhão. Eu sou da igreja, mas eu não quero estar junto. Você já não é da igreja. Igreja implica comunhão. Implica estar junto. Implica tomar parte na ceia do Senhor. Sabe o que é que Jesus disse? Fazei isso todas as vezes. E fazei isso até que um dia façam comigo, lá em cima. Amados irmãos, a igreja do Senhor, ela está aqui e ela deve fazer sempre aquilo que Jesus nos mandou fazer. Mas também a igreja, para se manter, precisa de estar firme na oração. Amados irmãos, quando nós deixamos de orar, as coisas começam a cair. As coisas começam a cair. Sabe porquê? A oração é um pilar importante. Precisamos de ter cuidado uns dos outros. Amados irmãos, não me passa sequer pela cabeça que algum irmão esteja a passar necessidades e que nós não façamos nada.
Não me passa pela cabeça que o irmão esteja doente e que eu não ore por eles. Não me passa pela cabeça que nós não tenhamos cuidado de saber onde é que está o tal irmão. Sabe porquê? Porque a igreja deve cuidar uns dos outros. A igreja deve de viver numa atitude de louvor. Atenção que o texto aqui não fala na adoração, fala no louvor. E o louvor tem a ver com aquilo que Deus fez conosco, em nós, nos que estão à nossa volta. Está muito ligado com uma atitude de gratidão. E, meus amados irmãos, a igreja do Senhor deve ser grata por aquilo que Deus tem feito. E Ele quer fazer mais na medida que nós lhe soubermos agradecer aquilo que Ele faz connosco. Amém. Quantos irmãos nesta tarde podem dizer: eu estou grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida? Mas consegues-te lembrar de alguma dessas coisas? Consegues-te lembrar de alguma dessas bênçãos e dizer: Deus, eu agradeço-te por isto em específico? Será que consegues lembrar-te nesta tarde? Louvando a Deus. E sabe uma coisa? Quando isto acontece, as pessoas que estão à nossa volta, eles vão dizer: há ali alguma coisa que eu não consigo explicar. Eu gostava de perceber ali, isto eu gostava de perceber. Amados irmãos, quando Deus se manifesta, Ele manifesta-se na tua vida, na minha vida, mas as pessoas que estão à volta apercebem-se. E sabe o que é que o texto diz? Caindo na graça de todo o povo. Sabe porquê? Porque Deus se manifestou. À medida que nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele fez, nós estamos ao mesmo tempo a dar testemunho daquilo que Ele fez. Amém? Se eu agradeço o que eu recebi, indiretamente eu estou a dizer que recebi. Se eu agradeço a Deus o que Ele me deu, eu estou a dizer que Ele me deu. E as pessoas que estão à volta, elas começam a dizer: então, mas o que é que se passou? E sabe o que é que acontece? Isso faz com que as pessoas que estão à volta comecem a perceber que há ali alguma coisa que vai para lá de boas pessoas. Pessoas em quem Deus se manifesta. E sabe o que é que diz a seguir? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvar. Há uma coisa que é normal, é que as pessoas, ao perceberem aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, queiram vir experimentar também para as vidas deles. É normal que mesmo aqueles que durante anos, eles levam anos e anos e anos, e sempre que se referem à igreja ou às pessoas da igreja, é com um tom de zombaria, como que gozando da situação. Mas quando eles passam pela dificuldade, eles dizem assim: eles têm alguma coisa que eu queria ter. E quantas vezes é nessa hora que eles vêm e que Deus verdadeiramente os abençoa. É muitas vezes nessa hora que eles vêm e que têm um real encontro com Cristo. E assim a igreja se mantém. A igreja é um projeto de Deus. A igreja é uma construção de Deus. Mas a igreja mantém-se pela sua graça.
pela sua força, pelo seu poder. Nesta tarde, talvez muitas vezes, e sobretudo aqueles que como eu cresceram, como nós dizemos, nos bancos da escola dominical. E dizemos, eu sempre estive na igreja. Eu sempre vi Deus fazer coisas. Eu sempre vi pessoas vir com pedidos de oração e Deus responder. Eu sempre vi pessoas serem curadas. Eu sempre vi Deus transformar pessoas. Sempre vi Deus operar em pessoas que tinham problemas com álcool e de repente eles foram transformados. Em pessoas que vinham pensando em pôr termo à sua vida e de repente Deus mudou por completo a sua vida e deu um sentido à sua vida. Esta foi a minha vivência todos os dias. E muitas vezes o que acontece é que nós desvalorizamos a grande obra que todos os dias o Espírito Santo de Deus continua fazendo na vida de homens e de mulheres. Mas eu quero te dizer nesta tarde que Deus quer continuar a fazer coisas grandes na vida da sua igreja, na tua vida e na vida daqueles que te rodeiam lá fora e que ainda não o conhecem. Sabe o que é que Jesus disse àqueles discípulos? Não vos pertence saber o dia, a hora, as estações. Esqueçam lá isso. Eu tenho alguma coisa muito mais importante para vocês. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Eu não sei o que é importante para ti. Eu não sei o que é importante na tua vida. Eu não sei o que é importante em cada momento da tua existência. Mas uma coisa eu sei. Deus quer encher-te do seu Espírito Santo. Deus quer encher-te da sua presença. Deus quer encher-te do seu poder. Para que tu possas ser uma bênção. Não apenas aqui dentro, mas em todo o lugar. E ser-me eis testemunhas. Igreja do Senhor, fazer 100 anos não é um objetivo. Fazer 100 anos é como um pino lá no Google Maps. Diz que passou apenas um determinado lugar. Mas tudo continua. Estamos celebrando 100 anos. Mas até que Jesus Cristo venha, e esse sim é o pino final, até que Jesus Cristo venha, a Igreja do Senhor aqui neste lugar, ela precisa continuar a fazer o seu trabalho, de anunciar Cristo até que venha. Durante os 100 anos, várias foram as formas, vários foram os eventos, várias foram as iniciativas para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado e proclamado. E eu dou graças a Deus por isso que aconteceu. Mas, meu amado irmão, prezada irmã, nós precisamos nos preocupar hoje. O que é que nós estamos a fazer hoje? O que é que nós vamos fazer na próxima semana? O que é que nós vamos fazer no próximo mês? O que é que nós vamos fazer em 2025? Porque se Jesus não vier antes, este é o nosso tempo. Este é o tempo de nós fazermos alguma coisa. E Ele está olhando para ti e para mim e está perguntando: e ser-me-eis testemunhas? Estão a ser? Ser-me-eis testemunhas em todo lugar. Estão a ser. Inclui Samaria, onde estão aqueles que vocês não gostam. Estão a ser para aqueles que não gostam. Para aqueles que nem falam direito a vossa língua. Estão a ser para esses. Estão a ser para aqueles que vivem lá naquele país que nós nem sabemos pronunciar direito o nome. Até aos confins da terra. Eu ia pedir que ficássemos de pé. E nesta hora, meus amados irmãos, é hora realmente de nós olharmos para o passado e para os 100 anos. Mas é muito mais do que isso. É hora de nós olharmos para o futuro. Amém? Se Jesus não voltar, entretanto, nós precisamos continuar a escrever a história. Não a história desta igreja porque nós estamos aqui, mas a história desta igreja porque ela é uma construção de Jesus Cristo.
E o Jesus que nos salvou, Ele tem-nos chamado para sermos escritores desta história. Vocês vão desfolhar o livro, vão ver lá nomes e nomes e nomes e pessoas e pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. Sabe porquê? A igreja é feita com pessoas. Podes ficar sossegadinho no teu lugar e dizer: eu sou um bom irmão, nunca faço mal a ninguém, toda a gente gosta muito de mim. Mas Jesus espera que tu sejas irrequieto e que anuncies a sua palavra em todos os lugares. Jesus espera que tu busques um enchimento profundo do seu Espírito Santo para que possas ser uma bênção em todo lugar onde tu estiveres. Jesus espera que tu não sejas apenas um ocupante destas cadeiras, mas que tu sejas alguém que faz diferença na vida das pessoas, na vida dos teus contactos, daqueles com quem tomas café, daqueles com quem conversas, daqueles que trabalham contigo, talvez do vizinho que de vez em quando bate lá à porta a dizer: ó vizinho, olha, acabou o pão, não me arranja aí 2 pães, que eu amanhã dou-lhe. Das pessoas que estão à nossa volta. Deus conta contigo. O que é que nós estamos dispostos a fazer? Deus da glória. Sabes quantas vezes nós somos tão fracos? Quantas vezes nós somos tão falhos? Quantas vezes nós somos tão preocupados com as nossas coisas e connosco próprios? Deus tem misericórdia de nós e ajuda-nos a envolver-nos cada dia mais na construção da tua igreja, desta obra que tu disseste que irias edificar. Abençoa-nos, Deus, dá-nos da tua graça, da tua bênção, da tua ousadia, da tua força, e abençoa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas fraquezas e perdoa-nos, Senhor. E abençoa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.